Que aí agora gravando. Show. Beleza, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, professor. E aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu tô rindo aqui, mas tô de máscara, né? Tem que tirar. Tô sozinho hoje, viu? Tô na escola, mas como eu tô sozinho na sala, eu vou tirar a máscara. Para vocês ouvirem melhor. E aí, ó, Ana, Sofia. É uma boa, né, professor? Ficar sem máscara, essa focinheira. Tirar a focinheira. O iPhone instalando. Show de bola. Bom, beleza, gente. Bom, prazer novamente estar aqui com você, que me ouve. Meninas, ó, pessoal, já, parece que já tem até gente colocando o nome aqui. Ah, ótimo. A Gisele já colocou. Gisele de Franca, a Ana aqui de Ribeirão colocou. É isso aí, por gentileza, coloquem o nome de vocês, o nome completo aqui no bate-papo, a unidade que vocês estudam, tá? E é isso aí. Bom, hoje a gente não poderia fazer o workshop sem, em algum momento, conversar sobre o tema de hoje, que é luto. Infelizmente, cedo ou tarde, em algum momento da vida, você e eu passaremos por situações de luto, por situações de perda de pessoas ou de situações. A gente vai entender o conceito de luto. Muitas vezes a gente acha que luto é só quando a gente perde alguém. Então, um parente morre, alguém que a gente ama morre. Será que luto é só isso? Não é só isso, mas também é um pouquinho disso. Eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Então, a relevância da aula de hoje não é só para o cuidador, né? Não é só, enfim, é para você que me assiste, seja que me ouve, né? Seja você do curso cuidador ou não, tá? Bom, deixa eu só fazer a parte inicial. Vou colocar aqui a minha tela, tá? Para vocês, para que a gente entenda e veja qual é o cronograma do mês de fevereiro. Bom, você já consegue ver aqui a minha tela, certo? Dá para ver, né? Ótimo. Bom, deixa eu só... Aí. Show de bola. Vamos lá. Se vocês olharem aqui para a primeira coluna, ó, primeira coluna é o nome da aula que a gente vai discutir, o assunto que será discutido, abordado, tá? Segunda coluna, a data. Primeira coluna, assunto. Segunda coluna, data. Semana passada, como vocês sabem, nós conversamos sobre sexualidade na velhice. Entendemos que esse assunto ainda é um tabu, né? Um preconceito, enfim. Está envolto de muitas questões e crenças que não são tão precisas, e a gente viu que sim, existe a sexualidade na velhice, e que sexualidade não diz respeito somente ao ato, né? A penetração não é isso. Na verdade, sexualidade envolve outras questões também, como, por exemplo, o toque, né? O carinho, o elogio, o cheiro, um abraço, e não só o ato sexual, tá? Isso também acontece em idosos, de uma forma diferente, né? Quando comparada à forma que acontece com adolescentes, né? Com jovens, com pessoas adultas, os idosos também têm a sua sexualidade. É lógico, existem mudanças no corpo, tanto no corpo da mulher, bem como também no corpo do homem, mas sim é possível ter uma sexualidade. E aí a gente deu exemplos, eu passei vídeos para vocês e tudo mais. Bom, aula de hoje. Nós vamos entender o que é luto, quais são as fases do luto, quando a gente está diante de uma situação de luto, né? Quais são os sintomas do luto, possíveis formas de enfrentá-lo, se todo mundo sofre luto, passa do mesmo jeito, ou não, se o luto é pessoal, cada um vive do seu jeito.
Isso, né, essas informações e outras também serão abordadas aqui na aula de hoje. Semana que vem e na outra semana, ou seja, as próximas duas aulas, as duas aulas que vêm, nós vamos discutir questões mais práticas, tá? Voltadas aí para transferência e alguns outros cuidados básicos que a gente precisa ter com o paciente, tá? Novamente, eu preciso sempre reforçar isso, é importante para você que me vê, né? Que me ouve, que me vê. Obrigado pelo prestígio. É importante reforçar. Professor, a aula que vem vai falar de cuidados básicos. Então, não é para mim, porque eu sou do curso, sei lá, eu sou de atendente de farmácia. Quem falou? Talvez, por exemplo, a gente vai mostrar provavelmente algumas questões práticas que você vai precisar em algum momento, mesmo não sendo cuidador, mesmo não sendo cuidadora. Por exemplo, o uso correto da cadeira de rodas. Não é só cuidador que precisa saber. Você também talvez um dia use, ou talvez, sei lá, seu esposo, sua esposa, seu filho, ainda que temporariamente, por exemplo, fez uma cirurgia, precisa usar a cadeira por um tempo. Então, percebam, essas situações sim podem ser usadas na sua vida, no seu cotidiano, ainda que você não seja cuidadora, cuidador. Essa é a ideia desse workshop, desse encontro que a gente tem toda terça-feira às 17h40. Beleza? Bom, então, aula que vem e na outra nós vamos discutir transferências. Transferência é você, por exemplo, tirar da cadeira de rodas, pôr na cama ou na maca. E o contrário. São essas mudanças ou trocas de posição do paciente. E outros cuidados básicos também que são importantes. Bom, vamos ao tema de hoje. Novamente, por gentileza, quem ainda não fez, tá? Coloque o nome completo aqui ao lado no bate-papo. O nome completo e a cidade que você estuda. Então, talvez você me ouve e é de São José do Rio Preto, por exemplo. Põe o seu nome completo, tá? E São José do Rio Preto. Beleza? Assim como o pessoal tem colocado aqui. Show? Bom, então vamos à aula. Não podemos perder tempo. A vida é breve. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem que aproveitar para trocar os pontos importantes desse assunto. Vamos lá. Professor, deixa eu... antes de tudo, gente, eu sempre gosto de fazer isso, mas é importante, mas tem assuntos que pedem mais, que é mais necessário que a gente faça isso, tá? Então, hoje, a gente vai discutir alguns pontos importantes e relacionados né, a questões de luta e tudo mais. Então, assim, a ideia é que você participe. Então, sim, você pode participar, você pode, sei lá, contar a sua experiência, você pode tirar dúvidas, pode, não tem nenhum problema. Eu só peço duas coisas a você. Número 1, por favor, sempre que você for comentar, novamente, não é proibido, você pode falar, não tem nenhum problema. Mas sempre que você for falar, cuidado com as palavras que você utiliza. Por quê? Como a gente vai falar de luto hoje, talvez, se você não tomar cuidado com o jeito que você coloca as palavras, talvez a gente possa ferir um outro colega que está aqui nos ouvindo, tá? E esse não é o nosso objetivo. Na verdade, a gente quer conversar sobre o luto, passar algumas informações. Quais são as fases do luto, por exemplo? Acho que nem todo mundo sabe. É importante que você saiba. É importante que você saiba que cada fase do luto tem a sua característica. Por isso que chama fases. A gente vai entender que o luto é um processo. É algo que tem início, tem meio e tem fim. É um processo. É importante, são informações relevantes que você em algum momento pode ou não utilizá-las. Eu acho que você vai utilizar. Tá? Então, cuidado com a forma que você coloca, para você não ferir um colega. Talvez alguém aqui tenha perdido, infelizmente, sei lá, algum ente querido, alguma pessoa que gostava, que amava. Então, muito cuidado quando você for dizer alguma coisa. Beleza? Novamente, os microfones sempre fechados. Quando você for falar, aí, por gentileza, você pode abrir. Até lá, fecha sempre o seu microfone, porque senão a gente pode, por exemplo, atrapalhar o colega ouvir, tá? Não é o nosso objetivo, né, gente? Então, por gentileza, deixa o microfone sempre fechado, tá? A câmera
é você quem sabe, pode deixar aberta ou deixar fechada. É legal ver o seu rosto, ver você, é interessante poder ver você, mas se não for possível, tá tudo bem, não tem problema, mas o microfone sempre fechado, por gentileza, para não atrapalhar, tá? O pessoal que está também nos ouvindo, certo? Bom, feitas essas observações, vamos lá. Por que é importante a gente falar? Por que é tão importante assim a gente discutir sobre o luto, gente? Porque nós, você e eu, em algum momento, cedo ou tarde, invariavelmente, a gente vai acabar lidando com uma situação de luto. É importante a gente entender que quando eu falo luto, você pode achar que é só perder alguém. Daqui a pouco a gente vai dar a definição de luto. Mas luto não é só isso. É também perder uma pessoa que a gente ama. A pessoa, infelizmente, morre, e aí a gente entra num processo de luto. Mas luto também tem a ver com, por exemplo, uma separação. Então, você amava muito uma pessoa, ou você ama, né, muito uma pessoa, de repente vocês se separam, e aí, lógico, cada um tem a sua justificativa, né, mas vocês se separam, e aí você entra num processo de luto também, que é o viver sem a pessoa. É o processo de adaptação ou de adaptabilidade que você vai ter. Então, imagina, você viveu com a pessoa por 20 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos. De repente, você acorda, né, olha para o lado e já não vê mais a pessoa. Ela não morreu. Vocês só se separaram. Mas você já não mais a vê todos os dias. E aí você fica pensando, puxa, onde será que ela está? Olha, com quem será que ela está? Será que ela está feliz? Está mais feliz do que estava comigo? E aí você começa, então, a fazer algumas reflexões, tá? Então, entendam. Luto tem a ver, sim, com a morte de pessoas que a gente ama. Tem a ver com separação de um casal, por exemplo. Tem a ver com uma falência financeira também. A gente vai entender o porquê. Tem a ver com quando você recebe uma notícia de uma doença terminal também. Então, basicamente, é uma situação de perda, certo? E você vai precisar se adaptar a essa situação. Daqui a pouco eu falo com mais detalhes, de forma mais técnica, qual é a definição do luto. Mas, resumidamente, é isso. Em algum momento, então, você vai passar por essa situação. Mas aqui nessa aula, a gente vai fechar a aula, entendam, tá? Isso é importante. A gente vai fechar a aula somente para o luto quando a gente fala de que uma pessoa morreu, tá? Então, o luto de hoje, dessa aula, é o luto relacionado à morte de alguém. Então, você perdeu uma pessoa querida, uma pessoa que você amava, que você desejava, sei lá, tá? Então, o luto da aula de hoje é luto voltado para a morte, para a perda de alguém. Alguém perdeu a vida, infelizmente, e é sobre esse tipo de luto que a gente vai discutir hoje. Existem outros, mas nós vamos fechar somente para esse, tá? Bom, continuemos. Professor, por que uma pessoa morre? Ora, morre por várias questões. Infelizmente, algumas pessoas morrem cedo demais, uma morte precoce, ou por causa de uma doença, né? Por exemplo, recentemente a gente conhecia uma criança, tinha 4 aninhos, faleceu de leucemia. Então, uma morte precoce, a menina tinha vida pela frente, infelizmente faleceu. Outros morrem em acidente de carro, tá? Outros morrem por consequências, assim mesmo, viviam uma vida, eram, por exemplo, pessoas que eram controladas por drogas, que eram dependentes. Outras morrem porque se suicidam. Então, outras morrem por conta do processo mesmo de envelhecimento, né? Então, nem todo mundo morre porque uma situação externa aconteceu, não. Talvez a pessoa viveu 80, 90, 100 anos e aí faleceu. Tinha já uma idade avançada, certo? Então, a morte, infelizmente, né? Infelizmente, é um fato que vai acontecer na nossa vida em algum momento. Na nossa vida e na vida de quem nós amamos. A esposa, o filho, a filha, o esposo, a mãe, a tia, o primo, a amiga de longa data, a amiga de 40 anos,
todos nós estamos sujeitos à morte, seja por conta de um evento, um acidente, né, uma doença, ou seja por conta mesmo do envelhecimento, do processo que estamos submetidos, tá? Então, envelhecemos, e aí se você tiver o prazer de envelhecer, e envelhecer bem, com qualidade, mesmo assim você pode morrer, tá? Então, nós morremos por isso. Por isso que eu falei, ó, em algum momento você vai lidar com a morte. Ou você vai perder pessoas queridas, ou você mesmo vai morrer, tá? Então a morte faz parte da nossa vida, direta ou indiretamente falando. No Brasil, a expectativa de vida mais ou menos do brasileiro, né, é 70, 72, 74 anos. Mais ou menos, certo? Mais ou menos essa é a expectativa de vida. Logicamente, tem pessoas que vivem 80, 90, 100, 110, 120 anos, que é bem raro, mas acontece. Mesmo assim, essas pessoas morrem também, tá? Então, é por isso que a gente morre. Nós estamos programados para morrer. Há uma biologia, uma questão celular, né? Então, nosso corpo é feito de células, feito de sistemas, e esses sistemas também envelhecem. E aí a gente acaba falecendo ou morrendo precocemente por algum motivo, um acidente, uma doença, ou alguma coisa do tipo. Bom, professor, então, qual é a definição de luto? Aqui a gente já entra agora no contexto mesmo da aula, tá? Qual é a definição de luto? O que significa luto? Luto é quando alguém morre? Então, luto morri. Então, olha, eu perdi a minha amiga de longa data. Isso é luto? Isso pode ser luto também, tá? Pode ser luto também. Vamos entender a definição de luto. Luto é um processo natural, perceba, é um processo natural de elaboração de uma perda significativa esperada frente ao rompimento de um vínculo. Ou seja, toda vez que há o rompimento de um vínculo, de um laço, que era importante para mim, eu tenho um processo de luto. Tá? É um processo de adaptação que já é esperado quando eu, infelizmente, rompo algum laço. E aí, esse romper de laços não é só a morte, é, por exemplo, uma separação também. Ou quando eu rompo laços, por exemplo, com o meu trabalho. Eu trabalhava há 40 anos na firma. Eu dei exemplo aqui, né? Recentemente, eu conversei com uma pessoa que é amiga dela, trabalhou acho que 20 ou 30 anos, negócio assim, em uma firma, e foi mandada embora. E aí começou a ter vários problemas físicos, problemas de saúde. Por quê? É um processo. Esse rompimento de laços, de vínculos, que era muito importante para ela, no caso o vínculo, né, empregatício, nesse caso, houve um rompimento e aí ela começou a ter problemas de saúde por conta disso, tá? Então entendam, luto é isso, nós em algum momento rompermos um vínculo, tá? E aí a gente precisa então de alguma forma passar, se adaptar, né? Transpor esse processo, essa situação, esse percalço. Professor, isso significa então que o luto é vivido por todas as pessoas e todas as pessoas passam pelo luto da mesma forma? Não, não passam. O luto é um processo que é vivenciado de modo pessoal e intransferível. O que isso significa? Significa que a minha forma de passar pelo luto, o meu processo de luto, é diferente, por exemplo, de como a Jane passa. Como a Sofia, a Antônia, a Gisele, a Ana, a Maria, enfim, você que me ouve. É por isso que muitas vezes você tem uma mãe que morre e deixa 5 filhos. Nem todos os filhos encaram, tem filho que sofre mais, tem filho que não sofre tanto, ou tem filho que nem sofre, parece que nem aconteceu nada. A mãe morreu, morreu. Era a mãe de sangue, era a mãe de sangue, a mãe que ajudou a criar, a mãe que colocou no mundo, mas ele, diferentemente dos irmãos, não sofreu tanto assim. Então, entendam por quê? Porque o luto é um processo que é vivenciado de forma pessoal, não coletiva. Sim,
Uma mãe morreu, todo mundo em tese vai sofrer de alguma forma, vai chorar e tudo mais. Mas os detalhes do luto, as fases do luto, cada um vai vivenciar do seu jeito. Por isso que o luto é pessoal, tá? E também é intransferível. Ou seja, não é possível, não é permitido que a gente transfira para outra pessoa. Ninguém pode passar o luto por mim. Não pode. A minha avó morreu. Por mais que você queira, talvez, você goste de mim, você queira me ajudar, não adianta. É do Lucas. O Lucas é quem vai ter que passar por esse processo de adaptação. Rompeu o vínculo com a avó, que era muito querida, morreu. Não adianta. O Lucas não consegue passar, não consegue transferir para você essa situação. É ele que tem que passar. Então, é pessoal e é intransferível. Bom, feitas essas observações, vamos continuar. Professor, O luto professor. tende a ser... Alguém falou alguma coisa? Isso, Elisete, professor. Oi. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar só um pouquinho do relato que aconteceu comigo. Aham, pode falar. A Eu tô respeito pertinho assim, porque eu tô... Só para eu te ouvir, mas pode falar que eu tô ouvindo, tá? a respeito do luto. Em 2015, eu tenho 2 filhos. Né? Em 2014, minha filha casou. Casou e foi embora para Londres. E a partir desse momento, eu fiquei doente. Me deu depressão. Passei por vários médicos, psicólogo, passei por psiquiatra, Aham. e ele me falou que eu fiquei com o coração de luto por minha filha ter casado, ter ido embora. Como era a Aham. primeira vez que ela saiu, né, De de perto casa. de mim, de casa. Sim. Aham. E isso Aham. me deu depressão, depois veio outras doenças, né, a partir daí da depressão. E eu sofri muito. É um luto que eu não transfiro para ninguém, né, como você disse. A gente não Aham. transfere para ninguém. Isso. E foi um tempo assim, foi uma luta. Foi um Sim. ano e meio lutando com essa depressão, até que o meu coração se conscientizou, eu me conscientizei que minha filha não tinha morrido. Que bom. Que minha filha simplesmente casou e foi viver a vida dela. Então, é esse relato que eu gostaria de estar passando para as pessoas, assim, porque eu passei por esse luto. Vários Sim. outros lutos, mas esse Sim. me deixou doente. Sim. Mas graças a Deus hoje eu estou bem. Sim. Obrigado pelo seu relato, viu, Elisete? De nada. Ó, isso é importante, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então, vejam, olha, a filha dela não morreu. Então, graças a Deus, está viva, né? Tá bem, tá casada e tudo mais. Mas vejam, ela passou por um processo de luto. E esse tipo de luto que ela teve, a gente vai ver mais para frente, chama, não sei se tá? Mas parece ser, não, eu não sou psiquiatra nem nada, mas parece ser o luto patológico. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de luto. Mas, basicamente, o luto patológico é uma condição onde a pessoa que está passando por um processo de luto, está passando pelo luto, começa a ter problemas na saúde. Então, é como se aquele processo de luto passasse a ser o centro da vida da pessoa. Então, já não vai mais fazer compras no mercado, por conta do luto. Não vai mais aos domingos, não vai mais na casa da mãe para poder almoçar, sendo que ela ia sempre. Não vai mais, por conta do luto. Não consegue mais ir à academia, que era uma coisa que ela amava. Não vai mais ao clube, não vai mais à igreja, sei lá. Entende? Coisas que ela fazia antes do rompimento do vínculo, e aí pode ser uma morte, ou no caso da Elisete, foi a saída da menina, né? A saída da filha dela de casa. Rompeu o vínculo ali com a filha, não morreu, mas rompeu o vínculo. Isso prejudicou muito a vida dela.
E aí, a gente vai entender, já vou até aproveitar para falar o que a Elisete falou. Eu falei para vocês que no início, o luto, que é o rompimento, né, de um vínculo, de um laço, certo? De uma aliança. Esse luto tem um processo, início, meio e fim. Professor, qual que é o tempo normal que a gente passa para o luto? Cara, não tem tempo. Mas há um consenso entre os especialistas de que, no mínimo, 6 meses. Tá? Normalmente, o luto dura em torno disso. Pelo menos 6 meses. 6 meses para crianças e, normalmente, em média, 12 meses para pessoas adultas. Novamente, 6 meses crianças, 12 meses, ou seja, 1 ano, adultos. Tá? Isso significa que é certo? Não. Então, tem adulto que, por exemplo, pode durar 7 meses, 8 meses, 9 meses. Aí 1 ano é a média. Passou de 1 ano, a gente começa a ficar um pouco já preocupado. No caso da Elisete, acho que ela relatou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Então, já passou um pouco do normal, da média, né? Quando eu falo normal, eu me refiro à média, tá? Passou um pouco da média e parece que tinha características voltadas ao luto patológico, tá? Obrigado pelo seu relato, Elisete, comprovando, né, para nós aqui, que o luto não é vivenciado só com a morte, tá? Mas sim, é um processo onde você tem um rompimento de um laço importantíssimo para você. Que laço é esse? É o trabalho? Sei lá, é a separação? É a saída de um filho de casa? É a morte de alguém querido? É a notícia de uma doença terminal que você recebeu? Não sei. É o rompimento de um vínculo, de um laço, e aí você precisa se adaptar a isso, e aí tem um tempo de adaptação. E tem fases também, e a gente vai conversar dessas fases daqui a pouco, tá? Bom, vamos continuar. É importante a gente conversar que, naturalmente, quando eu falo a pessoa, quando eu falar que é enlutado ou enlutada, significa o quê? Uma pessoa que está passando pelo luto, tá? Enlutada ou enlutador. É isso, é a pessoa que está passando pelo luto. Então, vamos lá. Agora você já sabe o significado de enlutar. É natural que a pessoa enlutada experimente diversas reações físicas. Ou seja, esse processo de luto se manifesta no físico da pessoa. Professor, dá exemplos aí. Como assim? Fala mais sobre isso. Falo, claro. Você tem, por exemplo, reações físicas. Ô, professor, ainda está muito vago, cara. Dá mais exemplos. Tensão muscular, náusea, insônia, dores, agitação, fadiga. O que é essa fadiga? É um cansaço, né? É um peso. Você está sob um peso que é muito maior do que o seu corpo suporta, tá? Então isso é fadiga. Sabe quando você não consegue nem levantar da cama? Você está tão cansada ou tão cansado, né? E aí você não consegue mais levantar? Isso é fadiga. Você está muito cansado, fadigado, não tem forças, não tem energia. Isso tem a ver com fadiga. Então, vejam, nós temos reações físicas. Professor, somente reações físicas? Não. Existem outros tipos de reações. Vamos lá. Existem também reações emocionais. Raiva. A gente vai ver que raiva, inclusive, é uma fase do luto. Vamos lá. Então, você tem raiva, culpa, tristeza, frustração, desespero, sensação de vazio, falta de fé, desesperança e muitos outros sintomas emocionais, digamos assim, né? Reações físicas, reações emocionais. Percebem? Nós já esperamos que isso aconteça em pessoas enlutadas, tá? Então, isso normalmente acontece. Acontece com todo mundo? Todo mundo tem todas essas reações? Não, porque cada um, né? As pessoas são diferentes. Eu falei, o luto é um processo, é uma situação, né? Pessoal. Mas, sim, você pode ter essas reações que eu citei. Continuando. O luto é um processo de angústia, resultado de uma perda significativa em nossa vida. Eu amava o meu trabalho. Amava.
Eu amava. O trabalho era o centro da minha vida. Eu sou solteira, nunca me casei, moro longe da minha família. Tudo que eu tinha de mais importante nessa vida era o meu trabalho. Perdi. Fui dispensada. Ou me aposentei e não posso mais continuar trabalhando. Uma perda significativa, puxa. O trabalho era tudo que a pessoa tinha de mais importante. Significava para ela muito. Daí perdeu. Rompeu-se o laço, o vínculo, a aliança, e aí essa pessoa, então, está sujeita a esse processo, né? De adaptação. Perdeu. Agora vamos adaptar. E aí, esse processo de adaptação, que tem início, meio e fim, que a gente chama de luto, vai começar, né? Vai se instalar. Bom, vamos continuar. Na prática, o que significa o luto, gente? É uma fase de transição. Professor, transição? Transição significa mudança. É isso. É uma fase, foi o que eu falei. É uma fase de transição entre a ausência da pessoa amada, como a gente está falando de luto, como eu falei para vocês no início da aula, né? O foco da aula é o luto voltado para a morte. Então, é a perda de alguém querido, tá? Especificamente esse tipo de luto que a gente está tratando aqui, tá? Na prática, é uma fase de transição entre a ausência da pessoa amada e a encontrar um novo sentido para a nossa existência. Caramba, eu perdi a minha avó. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu, de fato, perdi a minha avó e não foi nada fácil, vocês já imaginam, né? Mas eu vou contar daqui a pouco. Então, perdi a minha avó. A ausência da pessoa amada. Minha avó era amada demais por mim, tá? E também ela me amava demais. Então, perdi a minha avó. A ausência da pessoa amada. Encontrar um novo sentido para a vida. Esse processo... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Então, a gente tem 2 pontos. Vejam aí, ó. Aqui, a ausência da pessoa amada. Aqui, é encontrar um novo sentido para a vida. Esse intervalo entre essas 2 situações é a fase de transição, ou seja, é o luto. Então, é um processo ou a fase transitória de ausência de alguém e encontrar um novo sentido para a vida. E, logicamente, encontrar um novo sentido para a vida requer tempo. 6 meses, 7 meses, 1 ano em média. Bom, vamos continuar. A interrupção de forma inesperada da convivência pode dar origem a vários sentimentos, tá? Vários sentimentos. Muitas vezes, no caso da minha avó... Bom, deixa eu já contar o caso da minha avó, para vocês entenderem um pouco mais. Bom, eu casei dia 19 de setembro do ano passado, então tem 4 meses, né? Eu casei dia 19 e foi num sábado, 19 de setembro. Aí fui para a lua de mel, entre aspas, que a gente ficou no hotel aqui mesmo. E aí eu cheguei em casa dia 21. Então, casei 19 no sábado, fiquei no hotel 20 e 21 voltei porque eu tinha que dar aula à noite. Então, casei no sábado, na segunda eu voltei. Na terça de manhã, dia 22, eu acordei 7 horas da manhã com uma mensagem da minha mãe no WhatsApp, falando, hora aí que a sua avó não está bem. Ela foi para o hospital, não passou bem a noite e está lá no hospital. 7 horas da manhã. Aí de repente, 2h30 da tarde, eu estava tirando um cochilo, tinha acabado de almoçar. Aí 2h30 eu recebi uma ligação, que era minha irmã ligando, avisando, né, que a minha avó, infelizmente, tinha falecido. Então, olha só. Casei no sábado, a maior alegria da minha vida, no sábado, dia 19. Dia 22, terça-feira, recebi a notícia que eu tinha perdido a minha avó, que era a nossa companheira. Eu morei no Goiás por um tempo. Ela foi para o Goiás com a gente, conviveu. Ela era a típica avó e, enfim, estava no meu casamento, ela não era doente. Ela andava, trabalhava, era ativa. Mas, de forma inesperada, ela tinha um problema de respiração. Mas ela andava, ela não usava aparelho para respirar, nem nada disso. De forma inesperada, faleceu, morreu.
Quando a minha mãe ligou, eu falei, eu não acreditei, né? Falei, será que a minha mãe tá brincando comigo, né? Sei lá, será que é uma pegadinha, né? Porque a avó tava sábado comigo no meu casamento, tava brincando com a gente, zoando, assim, ela era mineira, gostava de fazer comida, uma mochi. E aí não, para meu desespero e para minha tristeza, não era pegadinha, não. Ela tinha realmente falecido de forma inesperada, né, de uma hora para outra. E aí, então, eu comecei o processo de luto. Então, falar sobre isso hoje para vocês é oportuno, porque ainda estou passando por isso. Né? A minha avó não era uma avó distante, era alguém que eu amava demais. Então, esse processo entre a ausência dela e encontrar um novo sentido para a vida, eu ainda estou passando. Ainda estamos, né? Tem minha mãe também, enfim, minha irmã, enfim, estamos ainda passando por isso, cada um do seu jeito. Por que eu falo? Minha mãe tem 4 irmãos. Se vocês olharem para os meus tios, parece que vai tudo bem, que não tá, que tá tudo certo, entendeu? E a minha mãe não tá tão certo assim, comprovando que realmente cada um enfrenta do seu jeito. É pessoal e não dá para transferir, né? Intransferível, tá? Então, só para mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Continuemos. Eu gostaria de relatar para vocês, eu já falei de certa forma, mas eu quero falar mais. A pessoa enlutada, né, quem passa por um luto, e essa pessoa, em algum momento, vai começar a ter sintomas. Isso, o luto apresenta sintomas. Então, quem está passando por luto, a pessoa enlutada tem sintomas. Quais seriam esses sintomas, professor? Vamos lá. Dor no peito, falta de energia, desânimo, a gente fica desanimado. Inclusive, se acha que não vai ter mais sentido viver, né? Baixa imunidade, fraqueza muscular, variações no humor. O que isso significa? Ora você está feliz, ora você está triste, ora você está irritada, ora você está desesperada, ora você está preocupada, ora você está ansiosa. Percebem? O humor varia, oscila. Então, essa variação de humor também é esperada, tá? E acontece. É um sintoma do luto. Importante dizer, tá? Entenda, o luto tem seus sintomas. Vamos continuar, vamos falar aqui outros sintomas aqui que podem estar presentes. Tristeza e raiva, ansiedade, alucinações. Ô louco, professor, alucinações também podem acontecer? Podem. Por quê? Você amava demais a pessoa. Então, às vezes um casal, uma idosa, perde o esposo que estava com ela há 60 anos. Pode começar a ter alucinações, tá? Consegue ver claramente a pessoa ali na frente. Alucinações também podem estar presentes, tá? É uma possibilidade, não é regra, mas pode acontecer. Vazio no estômago, confusão, alteração no sono, falta de apetite, sentimentos de culpa, choro, preocupações, tudo isso pode estar presente na vida de alguém, tá bom? Importante, essas reações ou esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa e também podem estar associados ao entendimento que ela tem da morte e à profundidade que ela tem ou tinha com o ente querido. Ou seja, existem algumas religiões, por exemplo, que acreditam que a morte, na verdade, é só um passo. Então, né, para essas pessoas, talvez seja um pouco mais fácil. Não é fácil, tá? É difícil. Mas, por conta da visão e da forma que essas pessoas entendem o mundo, por conta das crenças que elas têm, pode ser que não seja tão difícil assim. Pode, é uma possibilidade, não é regra, tá? Não estou dizendo que quem acredita em uma determinada coisa passa o luto como algo tranquilo, não é isso. É uma perda. Você não consegue mais ter a pessoa ali.
Então, não é simples, tá? Mas pode ser mais simples, sim. E, obviamente, também depende muito do grau de relação que você tinha. Então, por exemplo, uma coisa é, você tem filhos que, por algum motivo, não conversam mais com o pai, por exemplo. O pai pode ter 5 filhos. Talvez tenha um que não converse mais com ele por algum problema que tiveram em algum momento da vida. Os outros 4 filhos sofrem demais. Pode acontecer. E aquele que estava brigado com o pai, talvez não sofra tanto. Porque já não tinha mesmo uma relação tão próxima. Ou talvez sofra demais por conta do remorso. Que em vida ele não pôde pedir perdão, não pôde se arrepender, não pôde conversar com o pai. Consegue perceber? Depende do grau de parentesco. Depende da situação que levou o paciente à morte. Depende da situação em que essas duas pessoas se encontravam, estavam conversando. Ou não, o marido e a mulher brigou em casa, daí ele estava indo para o trabalho e foi atropelado e morreu. Talvez isso gere um remorso na esposa. Talvez, é uma possibilidade. Bom, vamos continuar. Consegue perceber, né? Pessoal, é por isso que é um processo que eu não posso transferir para você. É impossível. Só você tinha um relacionamento com aquela pessoa naquele nível. E ela significava algo para você que provavelmente não significa para mim, tá? Continuemos. Bom, feito toda essa parte, vocês agora sabem o que é luto, que é um processo de transição entre a ausência, né, entre a perda de alguém e encontrar um novo significado para a vida. Falamos também que enlutado ou enlutada, né, é a pessoa que está passando por um processo de luto. Falamos que o luto tem sintomas, e aí a gente viu, né, são sintomas físicos, né, reações físicas, também reações emocionais. Vimos que existem diferentes tipos de luto. Luto quanto a rompimento financeiro, né, sei lá, uma falência, rompimento de um laço empregatício, perdeu o emprego, daí entrou em luto. Separação, morte, notícia de recebimento, né, da notícia de uma doença terminal, por exemplo, e tantas outras questões. Agora a gente vai passar para a parte, talvez uma das partes mais importantes da aula. Essa e a próxima. Agora a gente vai falar das fases do luto. Tá? Antes de falarmos sobre as fases, efetivamente, é importante que você entenda, e nós entendamos. Lembra que eu falei que o luto é um processo que tem início, meio e fim? Ora, se é um processo, tem etapas. Consegue perceber? Todo o processo tem etapas, tem fases, tem estágios. E o luto não é diferente. Como é um processo, ele também tem fase. Necessariamente, professor, toda pessoa que está passando por luto passa por essas fases? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou apresentar para você as fases. Nem todo mundo passa por elas. Nem todo mundo passa por todas elas. Às vezes, uma pessoa começa por uma, depois volta para outra. Adianta, volta, porque é algo pessoal. É uma forma de você e eu encontrarmos, passarmos, vivenciarmos esse momento, tá? É importante que a gente destaque isso. Bom, basicamente, as 5 etapas do luto são, vamos lá, anota aí, hein? Depois eu vou passar para vocês, mas fiquem atentos. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. São 5 fases. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Tá? Então, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. Compartilhar aqui com vocês uma imagem que eu acho que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse processo de luto. Tá? A imagem está abrindo aqui. Então, o luto é isso. Ele é um processo dividido por fases. Assim como todo outro processo, o luto também tem as suas fases, tem as suas etapas, e é importante você entender. Então, isso aqui, tanto para a Elisete, quanto para mim, para você, pode esclarecer muitas coisas. Então, se você já passou por um processo de luto,
e aqui a gente está falando de luto, né? Perda de alguém, quando alguém morre, né? Alguém querido por você. Se você já passou, provavelmente você já passou por uma dessas fases, ou talvez até por todas. Deixa eu compartilhar aqui. Desculpa, eu estava tomando um golinho de água aqui. Vejam aí, ó. Vamos lá. Fase 1. Lembrando, não necessariamente as pessoas passam por essas fases nessa sequência bonitinha como está aqui, tá? Tem pessoas que pulam, ou seja, tem gente que sai da negação, vai para a depressão, aí volta para a negociação, vai depois para a negação de novo, vai para a raiva, depois vai para a aceitação. Não é uma sequência certa. Normalmente é isso que acontece, mas tem pessoas que passam por um processo de luto de uma forma diferente. Bom, são essas as etapas: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Tem aí, de novo, né? Negação, raiva, vamos lá. Aqui é o professor. Opa. Aí, ó. Esse ator tá ganhando muito do Sebrae. Eu preciso dar um jeito nisso, pastor. Ô, Ana, esse cara aí, professor. eu acho que a Globo precisa achar ele. Eu acho que a Globo... tô sabendo. Eu vou falar isso para sua esposa. Tô sabendo. Ei, Ana. Ei, obrigado pelo carinho. Bom, então vamos lá. Eu só vou citar algumas frases comuns, tá? Em cada uma das fases. Depois eu vou explicar certinho o que é cada uma fase, quais são as características que a gente encontra. Eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Mas eu vou citar frases comuns quando você está passando por essas fases. Na fase de negação, normalmente, existem fases como: não comigo, não é possível. Vou citar, eu vou pegar minha avó, né, como exemplo. Então, sei lá, na fase de negação, não é possível que isso aconteceu comigo. Por que comigo? Acabei de casar, só comigo, entendem? O que a pessoa está fazendo? Negando. Por isso, negação. O próprio nome da fase já fala: isso é bobeira. Isso é bobeira, não é possível. Não comigo, isso não aconteceu comigo. Por que comigo? Isso é injusto. Sei lá, tá? Então, é uma negação. Olha, não é certo. Tô bem. Não foi nada, não foi tão complicado assim, não. Tô bem, estou bem, tá tudo bem. Próxima fase, raiva. Aí a pessoa já, de forma, o nome já fala, é raiva, de forma furiosa, iracunda, porque e irada mesmo, nervosa, tá? Então, é uma revolta, fica com raiva, fica irada, nervosa, irritadiça. Começa, às vezes, também a culpar as pessoas. Ou você que é culpado da mãe ter morrido. Você morava com ela morava no fundo da sua casa e você não cuidava bem da mãe. Você devia estar lá com ela. Você devia ter visto que ela, sei lá, que ela caiu de madrugada, escorregou, bateu a cabeça. Você devia ficar mais próximo dela, a culpa é sua. Consegue perceber? Raiva. Normalmente as pessoas culpam outras. Nessa fase de raiva, de nervosismo, tá? Uma outra fase, a depressão. Bom, o nome também já sugere, né, gente? A pessoa está mais suscetível, está sob sintomas depressivos. E aqui é a fase mais típica, que é a parte em que a pessoa está muito triste, uma tristeza profunda. Então, quando a gente vê, fala, puxa, eu imagino que a Elisete tenha passado por essa fase, né? Pelo que ela relatou. Então, nossa, tá tão triste que não consegue nem comer. Tá tão triste, eu não tomo banho, fica lá sozinha, não quer sair, não quer fazer nada. Depressiva, né? Apresenta sintomas depressivos. Uma tristeza profunda, tá? O mundo perdeu a cor para mim. Nada é igual. Nada é como antes. Eu já não tenho mais razão de viver. Eu me odeio. Consegue perceber? Uma tristeza profunda. Também é uma fase, tá? Que a gente chama de depressão.
Então, a gente viu a negação, a raiva, a depressão, tem a barganha. E o que é essa barganha? Você começa a... eu falo você se você for uma pessoa enlutada, tá? Pessoa que está passando por luto. Começa a barganhar. Talvez até mesmo a fazer pactos para que a pessoa volte. Tenta fazer de tudo para que ela vai voltar. Não, ela vai voltar. Vou fazer pacto. Eu acredito que ela vai voltar. Ou não, olha, daqui para frente agora, eu não vou mais agir assim com ninguém. Eu não vou mais dormir se eu tiver atrito com alguém. Eu vou me consertar. Eu quero reatar com essa pessoa. Não vou fazer mais isso. E aí você, né, a pessoa enlutada, começa a barganhar, a negociar. Essa é uma fase também do luto. E a última fase é a fase da aceitação, tá? Bom, na verdade, foi o melhor que aconteceu para a avó. Ela já não estava tão bem. Sei lá, estou dando exemplo, tá? Então, olha, foi o melhor, porque ela já tinha câncer, né? E imagina, ela ia ficar mais triste. Ela, infelizmente, em algum momento, ela já não ia conseguir andar, não ia falar, não ia reconhecer a gente por conta do tumor no cérebro. Então, foi professor. Oi? Professor, é a Ana. Oi, Ana. Esse momento de aceitação é uma capa que a gente tenta colocar. É uma capa. Sim, pode continuar, Ana. Enquanto isso eu tomo água. Pode falar. É porque, na realidade, esse sentimento de aceitação, que no caso, vamos supor que seja o quinto item, é um sentimento de querer viver, independente do que aconteceu. Então, você coloca uma, assim, né? Eu falo uma capa no sentido de que você tenta respirar de novo, sabe? Isso, encontrar um novo sentido, é isso mesmo. Isso. Isso mesmo, Ana, exatamente. Eu vou falar agora o que é cada uma, eu vou abordar um pouco mais, mas é isso. Na aceitação, não significa que está tudo bem. Puxa, eu aceitei que a minha mãe morreu, vou dar festas e festas e festas, que bom que ela faleceu, não é isso. Então, a pessoa cai na realidade, fala, olha, já não posso mais fazer nada, eu já neguei, já fiquei irritado, fiquei com raiva, passei um bom tempo depressivo, tentei fazer pactos, duvidei, sei lá, da minha fé, já passei por tudo isso. E nada adiantou. Eu sei que realmente a realidade é que ela não volta mais. E a minha vida tem que seguir. Senão eu também vou acabar morrendo, né? Então, a minha vida precisa seguir. Eu ainda tenho a minha esposa, ainda tenho os meus filhos, e eles precisam de mim. Eu preciso aceitar. É uma realidade. Não posso mudar, infelizmente. Vou conviver, mas agora eu tenho que tocar a minha vida. Vai sempre fazer falta para mim. Eu sempre vou lembrar, tá? E é importante. Obrigado, Ana, pelo seu relato. Excelente. E é importante uma coisa. Professor, quando é o ano mais difícil? Olha, é difícil dizer, né? Mas o que os especialistas dizem o primeiro ano é o ano dos primeiros. Professor, como assim? Parece redundante. O primeiro é o ano dos primeiros? Primeiro aniversário seu, sem a pessoa estar com você. Primeiro aniversário dela, sem ela estar presente. Primeiro fim de ano sem ela. Primeiro dia das mães. Primeiro dia dos pais. Sei lá, primeiro dia das crianças. Primeiro dia, uma data importante que vocês gostavam, sei lá, do carnaval. Digamos que a pessoa gostava de pular carnaval e você ia com ela, sei lá. Primeiro carnaval sem ela. O ano dos primeiros. Primeiro ano tende a ser o mais difícil. Depois, não é que tá tudo bem, foi o que a gente falou, né? Mas há uma aceitação, não posso mais fazer nada, sempre vou lembrar da pessoa, ela ainda vive em mim, aqui na minha mente, dentro do meu coração, mas eu preciso tocar minha vida, tá? Agora eu vou falar rapidinho sobre as fases, e depois eu vou dar dicas, e aí a gente fecha a aula, tá bom? Então, rapidinho, vou só dar um tapa em cada uma dessas etapas, e aí a gente fecha com as dicas, que também são importantíssimas.
Então, se você passou por um processo de luto, é importante que você observe. Em algum momento você vai passar, provavelmente. Então é interessante que você também entenda algumas estratégias que você pode adotar. Bom, vamos lá. Negação, é a fase 1 que eu falei para vocês. É a fase inicial. Então a pessoa nega o problema, não acredita na informação que está recebendo. Foi o que aconteceu comigo, que eu falei. A minha mãe falou, né, Wellington, a sua avó, quando ela deu notícia, eu falei, não é verdade. Eu fiquei assim, sabe? Fiquei, não é verdade, olha, é brincadeira, eu neguei. Acontece. Raiva, que é a segunda fase, surge quando não é mais possível a negação. Então, você nega, mas depois que você negou, você começa a perceber que não adianta mais negar. Parece ser um fato mesmo, a pessoa morreu mesmo. O que você faz? Fica nervosa, irritada. É a raiva, é a segunda fase. Negou, já não consegue mais negar, porque é um fato. Inclusive, você está no velório da pessoa. Você está vendo a pessoa no caixão. Então, você fica nervosa, por exemplo, né? Não que necessariamente você vai passar pela segunda fase no velório, tá, gente? É só um exemplo. Eu falei, nem todo mundo passa por essas fases e não necessariamente nessa ordem que eu falei, tá? Bom, depois você vai começar a barganhar, a negociar. Olha, eu faço tudo que for necessário para ela voltar. Tudo que for necessário. Se eu tiver que morrer para ela voltar a viver, vai ser assim. Começa a barganhar. Por quê? Porque você percebeu que a raiva não adianta. Por mais que você culpe alguém pela morte, culpar alguém não vai trazer a pessoa de volta. Então, você vai querer barganhar. Também conhecido como negociar, tá? Então, barganha / negociação. Essa fase 3. Você vai ver que não vai adiantar. Por mais que você faça um pacto, que você barganhe com alguém, não vira. E aí, o que você faz? Depressão. Sintomas depressivos. Você está subjugada, está debaixo, sente mais, uma tristeza mais profunda, mais violenta, mais grave, é a fase 4 que a gente chama de depressão, tá? Onde você tem a presença mesmo dos sintomas depressivos, e é aquela fase que quando a gente fala, olha, o fulano está de luto, a gente sempre pensa em choro, tristeza, não é? Desespero, né? Normalmente é isso que a gente pensa, né? No comum. Puxa, o fulano, olha, eu luto, estou de luto, 7 dias, sei lá. Você fala, nossa, a pessoa realmente está muito ruim. Olha, é perceptível. Você olha no rosto da pessoa, o semblante dela está caído. Talvez os olhos profundos, avermelhados, um semblante pálido. É a fase 4, a fase da tristeza. Por quê? Ela já negou, não virou. Sentiu raiva, culpou as pessoas, também não virou. Barganhou, tentou negociar com as pessoas, com Deus, enfim, tentou negociar, não adiantou nada. Então, ela está triste. Em algum momento, a ficha cai, perdoem-me pela expressão, mas para vocês entenderem, a ficha cai no sentido de a realidade vem, né? Ela entende e realmente a pessoa morreu, a gente já não pode mais fazer nada. E aí chega na 5ª fase, que é a fase da aceitação, tá? Também conhecida como fase do consentimento. Bom, aqui a pessoa normalmente não vai sentir mais raiva e nem depressão pela perda, tá? Beleza? Então, aqui normalmente ocorre a aceitação do processo e a mudança de perspectiva. Ou seja, quais são as perspectivas? Ausência, lembra? O luto é uma transição. Ausência da pessoa e um novo sentido para a vida. Normalmente, na aceitação, é quando você coloca o pezinho, você dá o primeiro passo no novo sentido da vida. Tá? Então, é uma jornada, é um processo dividido em etapas, em fases, em estágios, que você provavelmente vai passar por todos esses estágios de alguma forma. E às vezes, gente, você está na fase depressiva, que é a fase 4, de repente você volta para 2, que é a raiva. Você volta a culpar sua mãe, que não olhou seu pai.
Você volta a culpar seu irmão, que deixou o seu irmão que deixou o seu pai estressado, e aí por isso ele teve um AVC, por exemplo, sei lá, não sei, tá? Tô dando um exemplo. Consegue perceber? Isso Professor, Oi. tem um assunto lá no bate-papo para o senhor aí. Deixa eu ver. Obrigado, Ana. Dia 8 de julho. Tô lendo, tá? Câncer de garganta. Bom, deixa eu ler aqui, tá? Eu vou ler para vocês. Eu não sei o nome, perdão, tá Moto G aqui, tá? Bom, o luto é algo muito difícil. Meu pai faleceu dia 8 de julho de 2020. Meus sentimentos para você. O meu pai foi dia 7 de julho de 98, na Copa. Eu também perdi meu pai em julho, dia 7. Meus sentimentos. Faleceu dia 8 de julho de 2020, com câncer de garganta. Éramos muito unidos. Meu pai era muito importante na minha vida. Eu ainda estou vivendo essa fase de luto. Nos primeiros meses foi muito difícil. Eu não conseguia dormir, chorava muito, senti muita raiva. Tive também a fase de negação, mas depois comecei a pedir ao Senhor para confortar meu coração. E tenho me sentido muito melhor. Que bom. Obrigado pelo seu relato. E é isso. Vocês viram que a transição dela, ou dele, né? Perdão, da pessoa aqui, né? Que relatou raiva. Viram o que ela falou? Olha, eu senti raiva. Daí neguei, mas aí eu pedi ao Senhor. E aí agora é um processo, né? É um processo de aceitação, tá? Que pode durar, como eu falei para vocês, normalmente dura em média, tá? Mais de 6 meses. Então, entre 6 meses e 1 ano para pessoas adultas, e as crianças passam pelo luto normalmente em 6 meses, tá? Bom, obrigado pelo relato de vocês. E realmente é muito triste, não é um momento muito legal, infelizmente, né? Obrigado pelo relato, tá? Bom, vamos continuar. Próxima observação aqui. Boa noite. Bom, vamos lá. Algumas dicas para vocês. Algumas dicas. Então, a gente tem essas 5 fases. Lembrando, né? Foi o que eu falei para vocês. 5 fases. Negação, que é a fase 1, a pessoa não aceita, nega que a pessoa amada morreu. 2, raiva. Inclusive, costuma culpar as pessoas. Por exemplo, se a pessoa estava, sei lá, internada no hospital, e aí ela morre, costuma culpar a equipe. Aí, muitas vezes, processo médico, pode acontecer também. Fase 3 é a barganha ou negociação, e ela tenta negociar com Deus, o mundo, com as pessoas, para trazer a pessoa de volta, né? Nota, em algum momento ela entende que isso não é possível, infelizmente não vai virar nada, né? Tentar barganhar, negociar com alguém, uma entidade ou coisa do tipo. Vai para a quarta fase, que é a depressão, e aí sim os sintomas de tristeza profunda pegam essa pessoa, né? Acometem essa pessoa, tá? E aí chegando na aceitação, que é a fase 5, que é onde ela começa a ter um novo sentido da vida. Vai sempre lembrar da pessoa, obviamente, mas a vida precisa seguir, né? Então, o esposo ainda está vivo, a filha ainda está viva, né? E aí ela também tem que começar a viver agora, tá? Mesmo perdendo uma pessoa tão querida. Bom, dicas para fechar. Dicas para enfrentarmos o luto. Possíveis estratégias. Por que possíveis? Porque talvez não se encaixe para a sua situação. São dicas, orientações, um direcionamento para você. Vamos lá. É importante, eu deixei, hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou passar aqui para vocês alguns links, tá? Tem vídeo lá, tem entrevista e tudo mais, para vocês avaliarem depois, para vocês lerem, enfim, tomarem esse conhecimento, tá? Bom, o que é importante a gente dizer? Existem muitas estratégias, mas eu trouxe algumas, tá? Não são todas e não é regra. São algumas formas de lidarmos com o luto. Respeite seu momento e tente nomear seus sentimentos.
Por que respeitar o seu momento? Porque muitas vezes a gente quer... Acho que vocês vão entender quando eu usar essa expressão. Quer ser super-herói, uma heroína. Não, isso não me afetou. Tô forte, tô guerreira. Cara, entenda que todo mundo passa por isso. E você não é diferente. Você ainda é um ser humano, né? Sei lá, um cara, é uma mulher. Você ainda é uma pessoa. E você precisa respeitar o seu momento de dor. Você perdeu alguém importante. Isso não é tão simples. Porque você tinha um vínculo, um laço com essa pessoa, um laço muito importante. Então, respeite o seu momento. Tá? Não queira negligenciá-lo, ignorá-lo como se fosse algo simples. Não é. Entenda que você está passando transitoriamente, ou seja, por um período, né? Por esse processo de luto. Tá? Que é a adaptação entre a perda da pessoa, né? E um novo sentido para a vida. Não tenha pressa para que os seus sentimentos passem. Por que não tenha pressa? Porque você precisa entender que o luto se dá em fases. Não adianta você querer ter pressa, porque senão, às vezes, você está quase lá, você está na fase 4, que é a depressão, né? que é a parte depressiva, né? Você volta lá para 2, que é a raiva. Então, não tenha pressa, é um processo. Dura mais de 6 meses. Não é tão simples assim, e tudo mais. Então, entenda, isso acontece na nossa vida, né? Então, não tenha pressa, tá? O que mais? Procure cuidar da sua alimentação, descanso, hidratação e higiene básica. Ou seja, o que significa isso? Você ainda precisa comer. Você ainda precisa descansar. Você ainda precisa de água. Você ainda precisa tomar banho. Então, são cuidados básicos com a sua saúde. Tá? Procure cuidar, pelo menos basicamente, né? Ou seja, alimentação, hidratação, descanso e higiene básica aí, que é um banho e tudo mais, tá? Bom, se exponha um pouco ao sol, isso é importante, isso também tem um pouco a ver com algumas vitaminas que são produzidas no seu corpo e tudo mais. Compartilhe o que sente com pessoas em que confia, mesmo que isso, nesse momento, ocorra por ferramentas virtuais. Ou seja, olha, sei lá, digamos que você seja casada. Ou não, eu sou solteira, minha mãe morreu, era só eu e ela morreu, mas eu tenho uma amiga de longa data. Mas a minha amiga mora em Portugal. Sei lá, hoje a gente tem Zoom, que é o que a gente, por exemplo, está usando agora, tem WhatsApp, tem Skype, sei lá, tantas formas, meios virtuais, tem Facebook, o Messenger, muitas formas de você desabafar com alguém, compartilhar com alguém os seus sentimentos. Quais são esses sentimentos? E aí você vai conversando, fala, olha, eu não tenho me sentido bem, eu achei que eu estava bem, daí tem 2 dias eu não consigo mais comer. E por quê? Porque toda vez que eu sento na cadeira, a cadeira que ela sentava, que ele sentava, sei lá, compartilhe a sua dor, isso é importante. É uma dica importante. Não queira ser a heroína, a Mulher Maravilha, o super-homem, porque você guarda esses sentimentos aí dentro, em algum momento você pode se prejudicar. O que mais? Expresse suas lembranças com espaços de casa, escrita, fotografias ou gravando sua própria voz. Basicamente, é a arte. Tá? Então, é como se você usasse a arte para se expressar. Fazer desenhos. Ocupe a casa. Usa a arte para poder expressar esse momento que você está. Seja de tristeza, enfim. E aí vai de você, né? Tá? Então, essa é uma dica importante. Não se culpe. Olha, a culpa não foi sua, né? Então, por exemplo, a pessoa teve câncer, um exemplo, teve um câncer, a culpa não é sua. Mas por quê? Pode ser uma mutação genética, pode ser algum erro que deu no organismo, ou pode ser porque ela era fumante e ela conscientemente estava prejudicando mais e mais e mais sua vida, ou porque ela teve algum outro tipo de complicação porque era alcoólatra. Não sei, tá? Então, a culpa não é sua. Aconteceu, é um fato, mas não se culpe. Porque quando você se culpa, você intensifica essa forma com que você passa e aí você pode ter mais problemas ainda, tá? Lembrando que existe o luto patológico, que é quando o luto passa a ser o centro da vida da pessoa
e aí dura mais de um ano e meio, e aí ela começa a ter prejuízos sérios na sua vida, tá? Então, cuidado. Isso pode acontecer principalmente se você se culpa muito pela morte da pessoa. Ou muitas vezes, mas eu poderia ter feito isso, aquilo, por ela e tudo mais, então eu tenho culpa sim. Esse tipo de pensamento só piora a forma com que você passa por essas fases, tá? Que mais? Isso é importante, que eu vou falar agora. Pode parecer bobo ou clichê ou, sei lá, coisa do tipo, mas não é. Procure assistir filmes, séries, espetáculos, sei lá, novelas, enfim, coisas que distraiam você e que de alguma forma sejam importantes. O que é que você gosta? O que é que distrai você? O que é que anima, né? Ou que faz você, entre aspas, esquecer a morte da... Entre aspas, tá? Não é esquecer, mas... O que tira o seu foco? É importante que você entenda o que é e aí, estrategicamente, você possa utilizar essa ferramenta. Nem sempre é possível, né? Mas é uma dica. Se reconecte ou fortaleça a sua espiritualidade, tá? Seja de forma individual ou coletiva. Ou seja, digamos que você seja, sei lá, católica, evangélica ou, enfim, de outra religião, fortaleça a sua espiritualidade. Muitos estudos têm sido feitos com espiritualidade. Eu sempre falo aqui, tenho amigas que estudam isso na UFSCar, e pessoas que têm espiritualidade alta, e a espiritualidade não tem a ver com religião, tá? Então, não significa que quem é católico tem mais espiritualidade do que quem é evangélico, ou vice-versa. Não, é crer em algo, tá? Então, quem tem espiritualidade elevada tende a passar por esse processo de uma forma mais branda, não tão prejudicial. Então, se reconecte com a sua espiritualidade. Trabalhe a sua espiritualidade, individual ou coletivamente. O que isso significa? Talvez você esteja sofrendo demais. Você está sofrendo muito pela morte da pessoa. Individualmente, você não vai conseguir, sei lá, orar, fazer uma reza, não consegue. Não consigo, professor. Mas talvez coletivamente, ou seja, lá na missa, lá na reunião, sei lá no culto, lá no congresso, talvez coletivamente, com outros irmãos, com outras pessoas, com a família, talvez um culto familiar, sei lá, não sei se é possível, né? Enfim, se possível onde você vai, onde você se reúne. Enfim, coletivamente, com outras pessoas, é possível também você fortalecer a espiritualidade. E isso é importante. Peça ajuda quando necessário. Professor, ajuda quem? Depende. A ideia é ajuda familiares, né, pessoas próximas, mas é importante a gente entender que existem profissionais especialistas em luto, pessoas que são especializadas em direcionar pessoas que estejam passando por esse processo. Então, recorra a profissionais, se for necessário. Não sofra sozinho, não sofra sozinha, tá? É importante a gente dizer isso. Principalmente, lógico, se você passa por um luto patológico. Então, agora você já não consegue mais fazer nada. Tudo mudou. Exatamente tudo mudou. Já tem várias semanas que você não consegue nem sair da cama. Você já perdeu 20 quilos em 3 meses, sei lá, dando um exemplo, tá? Porque você não come, né, não toma nem banho. Já foi várias vezes para o hospital porque você não bebe água também, está desidratada. Percebe? Isso tem algo muito errado aí. Muito errado. Pode ser um luto patológico, e aí quem vai orientar você é um especialista, tá? Gente, por conta do horário, deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa aqui, a gente já fecha, tá? Deixa eu só ler aqui. Antônia, nossa, é muito triste a perda. Meus sentimentos... Obrigado, Antônia. Meus sentimentos ao professor e a você, e só Deus para confortar os corações nessa fase difícil. É verdade. Vejam a espiritualidade, né, como o Antônio colocou aqui. Obrigado, Antônio. Tive que ausentar por alguns minutos. Acho que é a Sofia. Obrigado, Sofia. Ninguém aceita a morte porque Deus não nos criou para morrer. Luciene, isso. Então tem a ver com espiritualidade também. A forma com que ela entende a morte, né? Foi o que eu falei para vocês. Para algumas pessoas pesa mais, para outras não pesa tanto por questão de crenças,
religião e tudo mais. Bom, meninas e meninos, por conta do horário, a gente precisa encerrar, que eu vou ter aula agora às 7, tá? Então, lembrando, luto, perda, rompimento de laço. Não necessariamente alguém precisa morrer. Então, você pode enfrentar um luto porque você rompeu um laço com seu marido. Você está separada dele, você ficou casada com ele há, sei lá, 15 anos, 20 anos, 40 anos, separou. Não, você perdeu o emprego. Então, rompimento do laço ou de um vínculo empregatício. Falência financeira. Notificação de uma doença terminal. Enfim, você tem situações de perdas importantíssimas para você. Por exemplo, na aula de hoje a gente conversou sobre a perda de um alguém, né, de uma pessoa que você amava. E aí a gente passou orientações e tudo mais, entendeu que o luto tem início, meio e fim, e nesse processo, início, meio e fim, existem etapas, que não necessariamente seguem uma lógica, mas as pessoas tendem a passar por elas, por todas essas etapas. Bom, meus sentimentos a todos vocês que perderam alguém. A gente tem, infelizmente, né, passado um momento difícil mundialmente falando, Covid, talvez você tenha perdido alguém também por esse motivo. Meus sentimentos a você. Tamo junto, né? Tamo junto, também perdi pessoas importantes, tá? Fiquem com Deus, um abraço, a gente se fala na próxima aula. Muito obrigado. Um beijo. E eu vou mandar as coisas lá no grupo depois para vocês, os links e tudo mais. Beijão, gente. Beijo.